Minhas amigas e meus amigos, muito boa tarde. Meu nome é Sócrates Catsivales. Quem não gostar do primeiro nome, fica à vontade por me chamar pelo segundo, que eu atendo, né? E, mais uma vez, estamos falando aqui sobre saúde, né? Saúde espiritual, que está intimamente ligado à saúde do corpo. Como eu já tenho dito antes, a saúde é uma propriedade do espírito, né? O corpo físico, ele acompanha essa vocação do ser humano de ser saudável. Mas nem sempre as coisas acontecem. Hoje nós vamos falar sobre doença, cura e prevenção, obviamente trazendo reflexões do ponto de vista espiritual, espiritista, porque essa é a função da nossa casa aqui, né? Da gente fazer esse tipo de reflexão. O que é a doença, né? Do ponto de vista espiritual? Do ponto de vista físico, a doença, muitas vezes, é um alerta para o organismo dizendo que alguma coisa não está bem, né? É um desgaste, às vezes natural, né, do corpo físico, às vezes não natural, né, às vezes provocado por organismos externos. Então, do ponto de vista espiritual, a doença também é um desgaste do corpo perispiritual, que é um corpo que acompanha o espírito, ou que faz o intermédio entre o corpo físico e o espírito propriamente dito, mas também é um desgaste do próprio espírito, do próprio ser. Então, o que seria esse desgaste do espírito, né? Seriam, assim, as experiências mal sucedidas e mal aproveitadas do espírito nessa ou em outras vidas. Às vezes a gente pode pensar, poxa, mas eu não tive muito desgaste nessa vida, mas eu passo por uma determinada doença. Ou então, você pode conhecer uma pessoa que aparentemente não teve uma vida infeliz do ponto de vista moral, né, do ponto de vista espiritual, mas sofre uma doença, né, nessa vida. Então, não é necessariamente nessa vida aqui, né? Mas como a gente tem um olhar espiritual, a vida deve ser encarada como a vida espiritual, que é o ato contínuo de se viver. Então, esse desgaste espiritual influencia o corpo perispiritual, que nós espíritas chamamos de perispírito, e que desgasta o nosso corpo físico. Às vezes nós temos consciência, por exemplo, de um sofrimento moral que pode causar um desgaste. Às vezes nós não temos. Às vezes nós sabemos exatamente o que aconteceu. A gente até nem espera, né? Muitas pessoas nem esperam que vão ter uma doença em função de um desgaste do espírito, que pode ser um problema emocional, que pode ser uma tristeza profunda, né? Uma perda significativa, algo que não foi superado. Mas às vezes nós não temos consciência, né? Às vezes essas coisas estão no nosso inconsciente, na profundeza do nosso ser, seja porque aconteceu em vidas anteriores, seja porque aconteceu agora, mas nós não conseguimos administrar, trazer para a consciência aquele problema acontecido, nós empurramos para debaixo do nosso tapete espiritual, ou seja, lá para o nosso inconsciente, e deixamos de lado. Só que o nosso ser é um ser integral, é completo. As coisas se interligam e, de alguma maneira, o espírito sente que algo não vai bem com o espírito e reflete no perispírito,
normalmente bloqueando o que nós chamamos de centros de força, os chakras, também conhecidos como chakras. Bloqueando esses centros de força, automaticamente passa para o campo biológico e o sujeito é acometido de alguma doença, né? Então, a doença é a parte final de um sofrimento espiritual. É claro que o nosso corpo, como eu disse antes, o nosso corpo biológico, ele tem um tempo de duração, de durabilidade, né? Eu estou aqui dizendo as doenças que não são objetivamente de algo já perto do desencarne, já perto do final de uma vida, né? Mas, cada vez mais, a espiritualidade e os espíritos nos mostram que nós podemos ter uma vida mais plena, uma vida mais saudável, cuidando do espírito. Então, a doença é o ponto final, é assim, ali está a consequência de algo que aconteceu na nossa vida, né? Eu não estou dizendo aqui para a gente se sentir culpado não, viu, pessoal? A gente já se culpa durante muito tempo por um monte de coisa, e as religiões culpam, né? Ou nos colocam mais culpa do que nós precisamos. Dentro do espiritismo, a gente gosta de transformar a culpa em responsabilidade. Então, nós não somos culpados de nada, né? Agora, nós também não podemos nos eximirmos das nossas responsabilidades. Isso tem um lado bom, porque se eu sou responsável pelas coisas que acontecem na nossa vida, eu posso, de uma certa maneira, dar um jeito nela, né? Então, há um lado que coloca o sujeito, o ser espiritual, numa posição proativa, né? Nós somos responsáveis, então, pelas coisas que acontecem com a gente. Sócrates, mas e os processos inconscientes, né? Também somos responsáveis, né? Porque se a gente, de alguma maneira, entende que devemos cuidar mais das coisas que estão dentro de nós e que nós ou sabemos ou não sabemos de uma maneira muito clara, a gente precisa trazer à tona, seja através de um processo de transformação, um processo de terapia, tais conteúdos para que eles sejam trabalhados, tá? Então, a doença em si é um resultado final, tá? Agora, a cura para a doença, né? Estamos falando aqui sobre doença, cura e prevenção. Do ponto de vista, obviamente eu não vou falar aqui do ponto de vista da medicina, tá? Eu estou falando aqui do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista espiritual, quando a gente passa por algum sofrimento, mesmo que seja um sofrimento físico, e a gente tem esse tipo de noção, a gente deve se perguntar o que é que aquilo está querendo nos dizer. Porque eu tenho uma forte convicção de que nós não viemos aqui para sofrer. Nós estamos aqui nesse planetinha azul para aprender coisas. Então, quando passamos por um determinado sofrimento, seja um sofrimento moral, seja um sofrimento físico, devemos nos perguntar: o que a vida está querendo nos dizer? Qual é a lição a ser aprendida neste momento? Porque eu vim aqui para aprender as coisas e não para sofrer. Por que eu preciso passar por isso aqui? O que está acontecendo na minha vida agora para eu passar por isso? Será que eu não estou meio que desviado dos meus principais propósitos, das coisas que eu vim aprender aqui, né? Ontem eu estava falando lá no Alma d'Ângeles, um centro no centro de Salvador, né? E dizendo assim, que eu estava falando sobre desenvolvimento humano, e que eu gosto de fazer alguns exercícios de futurologia. Fazendo um exercício de futurologia, daqui a assim umas 4 encarnações, né? Quando a gente tiver daqui a 4 encarnações,
provavelmente ainda voltando para o nosso planetinha azul, a grande maioria dos nossos problemas, assim que a gente acredita que sejam os grandes problemas humanos, estarão resolvidos, né? Muito provavelmente, praticamente todas as doenças estarão resolvidas, né? A ciência está evoluindo muito, a medicina, a tecnologia. A fome provavelmente não vai mais existir. Então, os engarrafamentos, eu espero que não existam mais, né? Então, os grandes, vamos investir em transporte público com certeza. Então, os grandes problemas, né, da humanidade, de sofrimentos, que a gente acha que é o grande problema, ele não existirá mais, né? E o que ainda acontecerá, o que ainda precisará do espírito aprender vindo aqui? Simplesmente o relacionamento com o outro, né? Os relacionamentos ainda serão necessários um pouco mais de aprendizado para que a gente chegue na excelência, né? Eu não acho que 4, 5, nem 10, nem 20 reencarnações a gente chega no ápice de termos um relacionamento com o próximo de uma maneira excelente, né? Pelo menos pela maneira como está se conduzindo. Então, o grande desafio da humanidade é o lidar com o outro. É esse lidar com o outro. Quando a gente pensa na cura, né, a gente deve pensar também nisso, porque uma boa parte das coisas que nós viemos aprender aqui no nosso planeta está relacionado com o próximo. E percebam que uma boa parte das causas dos sofrimentos também está relacionado com o próximo. A gente fala assim de mágoa, de ressentimento, de perda. Mágoa de quem? Eu auto me magoo? Pode até ser, mas normalmente é a mágoa de uma outra pessoa. A perda de outra, né, de alguém próximo. Perda entre aspas, né? Porque ninguém perde ninguém. Então, há uma necessidade também de mudança de paradigma. Você não perde ninguém porque você não possui ninguém, né? Ah, mas e meu filho? Não, você não possui seu filho, né? Você permite, quando os pais têm um filho, ele está dando a possibilidade de um sujeito reencarnar, né? Claro, com uma pitada enorme de amorosidade, que é algo que a gente deve trabalhar e muito, né? Mas os nossos filhos não nos pertencem, a esposa, o marido não se pertence, o namorado, né? A gente não pertence ao outro, né? E nem o outro nos pertence. Então, isso é algo também que a gente precisa trabalhar. Porque a gente fala, eu perdi fulano, né? Bom, mesmo que te pertencesse, quando um outro desencarna, você também não perde. Porque o cidadão, ele apenas passou de um plano físico para um plano espiritual, né? Ah, você sente falta? Sim, eu sinto falta. As pessoas sentem saudades, né? A gente sente saudade de uma pessoa. Uma das melhores amigas da minha filha foi morar na Austrália. Ela está com muita saudade dela, né? Embora existam meios de comunicação que consiga matar um pouco essa saudade, mas realmente a distância ainda incomoda muito o ser humano. E a distância interdimensional, que é você estar encarnado e um ser querido desencarnado, também incomoda, né? Agora, é necessário que a gente tenha esse entendimento, porque quando a gente pensa sobre a necessidade da melhoria com o outro, essa necessidade está diretamente relacionado com a nossa cura, né? Porque quando a gente começa a refletir sobre algum sofrimento, a gente normalmente vem para a gente uma qualidade nossa a ser trabalhada e normalmente tem a ver com o próximo. Mesmo não, normalmente sendo um defeito nosso, né? Por exemplo, eu sou muito egoísta. O meu egoísmo me fez ter um ressentimento forte de uma outra pessoa. Mas o sentimento do egoísmo é meu, né? Não é do outro.
Então, quem precisa ser trabalhado sou eu. Porque a gente não pode esperar que o outro melhore. Eu vou ser feliz quando todo mundo melhorar, todo mundo crescer espiritualmente, né? Não vai. A gente vai ser feliz quando a gente crescer espiritualmente, mesmo que os outros não tenham crescido muito. E aí a gente vai começar a ver coisas boas que a gente não via nos outros. E, aparentemente, a gente vê, pô, fulano cresceu tanto, né? Espiritualmente. Perceba quando você está de bem com a vida, você olha para as outras pessoas e fala, pô, fulano está de bem com a vida, né? Fulano está muito animado. Quer dizer, parece que a nossa felicidade é contagiosa. É também, né? Felicidade contagia, infelicidade também. Mas felicidade contagia. Agora, o que acontece principalmente é que a gente começa a ver as boas qualidades dos outros, né? Porque quando a gente está de mal com a vida, porque nós ainda somos assim, né? Ora estamos de bem com a vida, ora estamos de mal com a vida, né? Ora a gente está de mal com Deus, ora somos os melhores amigos. Mas quando a gente está de mal com a vida, a gente vê um monte de defeito nas outras pessoas, que algumas até que a gente admirava, né? Agora, quando a gente está de bem com a vida, acontece o contrário. Até alguma pessoa que você não ia muito com a cara dele, né? Aquele negócio de meu santo não bateu com dele, né? Não tem isso? Meu santo. Eu nunca tinha entendido muito bem esse negócio de meu santo não bateu com ele, né? Aí o pessoal fala, não, mas santo é meio assim, é como se fosse o meu espírito protetor, não bateu com, né? Eu acho que não é bem aí, né? Eu acho que é mais ou menos assim, você que não é santo, né? Não bateu com fulano, que também não é outro santo, porque, de uma certa maneira, se reconheceram, sei lá, de outra vida, né? Ou porque atitudes do outro incomodam a você. Então, quando você está de bem com a vida, até uma pessoa que você aparentemente não vai muito com a cara, digamos assim, você começa a perceber qualidades nela, né? Poxa, fulano parece que mudou, não é fulano que mudou. Muitas vezes é você que mudou. Poxa, parece que fulano, que eu gosto muito, está mais ainda interessante. Não é que ele está mais interessante, é que você está mais aberto às coisas importantes dos outros, né? Então, quando a gente olha uma doença, né, quando a gente faz uma reflexão sobre doenças, a gente deve fazer uma reflexão bem verdadeira, né, e bem sincera sobre ela. Seja uma doença do corpo físico, seja uma doença moral, e sempre ir se perguntando o que aquilo está querendo dizer para a gente, e se colocar num papel mesmo de aluno, né? Um papel de quem está intimamente interessado em querer aprender, em querer crescer. Porque esse é o desafio do ser humano, em querer crescer nessa encarnação, em querer ser hoje um espírito melhor que ontem e amanhã um espírito melhor que hoje. Não melhor apenas porque frequenta mais os centros espíritas, lê mais livro espírita, faz uma doação maior para a Fundação La Harmonia. Quer dizer, isso é importante também, viu? Né, Cris? Mas também, e sobretudo, porque você cresceu de verdade. Porque você está fazendo reflexões extremamente importantes sobre você mesmo. Como é que eu estou agora? O que eu estou aprendendo aqui com essa doença? O que ela está querendo me dizer? Quais são os desafios dessa doença, né? Perceber também que o corpo físico, ele te limita ao plano físico, mas você não é o corpo físico, né? Então, existe uma série de lições que a doença pode te mostrar. Esse é um processo de cura, né? Uma outra coisa importante é ligar você à sua fé, né? Que é diferente daquela fé, né, que a gente pensa e faz reflexões de uma fé de religiões antigas, né, de acreditar que algo mágico vai acontecer, né? Mas uma fé íntima, uma fé pessoal, né? Uma fé no universo, uma crença de que viver é bom. Ontem eu também estava falando sobre isso, né, dizendo que quando eu era criança,
eu tinha algumas fantasias de criança, típico de criança, principalmente dos meninos, né? E que uma das fantasias que eu tinha, eu colocava uma toalha lá de casa, no ombro, e fingia que era super-herói, né? Super-homem. Obviamente isso me custou alguns machucados, porque eu queria pular de cima de móvel e tal, achando que ia voar, coisa de maluco, né? Mas assim, depois de um certo tempo, quando eu entrei no Espiritismo, eu comecei a ver que aquilo ali não era tão maluquice assim. Que nós somos super-homens, nós somos super-mulheres, nós somos super-seres humanos, mas nós não nos damos conta disso. Sabe por quê? Porque uma dos prerrogativos desse super-herói, por exemplo, super-homem, é que ele é imortal, né? Invencível. Nós não somos assim, do ponto de vista espiritual. Então, olha que coisa interessante para nos dar uma motivação. Nós somos super-humanos, né? Só que a gente ainda não descobriu isso, né? Às vezes a gente precisa passar por uma doença para a gente tentar descobrir isso. Nós somos seres super, ou seja, além do humano, né? Mas nós não nos percebemos isso. Tanto é que quando a gente representa essas fantasias, a gente só mostra esses super-heróis invencíveis do ponto de vista físico, né? Esses heróis, eles têm os mesmos sofrimentos que a gente, né? Que a gente vê lá, o Super-Homem, o Batman, né? Esse pessoal tem o mesmo sofrimento. O sofrimento moral é muito parecido com o nosso, né? Agora, a superação física, não, eles dão de 10 a 0. Mas a gente fazendo uma reflexão sobre a essência nossa, né? A gente deve entender essa possibilidade evolutiva que somos nós. Nós não somos esse corpo que está aqui. Nós somos muito mais do que isso, né? Então, aquela doença que está ali, ela está te mostrando, te apontando assim, olha, esse veículo que você está usando aqui, esse teu carro, né, está com esse problema aqui. E que, provavelmente, meu amigo, você tem uma parcela de responsabilidade sobre isso, né? Ontem eu estava passando ali na Paralela, perto do Extra, e vi um cidadão, eu estava com minha filha, e vi um cidadão colocando gasolina no carro dele, né? Aí minha filha me chamou a atenção, falou, meu pai, o cara acabou a gasolina aqui, que coisa. Aí eu falei, mas você de vez em quando deixa o carro na reserva, né? Quer dizer, a gente olha para o outro, né, e não percebe. Então, a culpa do carro não andar é do carro? Não, né? É de quem dá manutenção no carro, né? É claro que no nosso ponto de vista algo mais complexo, porque nós somos seres complexos, né? O automóvel é uma máquina teoricamente simples, nós somos seres muito complexos. Como eu disse no começo, existem doenças que nós provocamos, mas nem sabemos a real necessidade do espírito, a real razão de ter provocado aquilo, porque isso podem ser processos inconscientes. Mas, tendo a ideia de que a cura se dá através de aprender uma determinada lição, é muito importante, né? Eu falo até que horas aqui? Até 20 horas? Você falou 20 horas, vou tocando. Até 17h40, pronto. Então, é importante que a gente tenha esse tipo de entendimento, de que nós estamos aqui para aprender coisas, nós estamos aqui para tirar lições preciosas dessa vida, e que uma doença ela pode nos dar esses indícios de quais são essas lições, né? E também vamos falar sobre a prevenção, né? Como prevenir das doenças, né? Sempre no olhar espiritual, né? Existe um termo que, do ponto de vista físico, né, que as pessoas dizem que aquelas pessoas que não fazem exercícios físicos, sedentários, né? Eu estou um pouco sedentário. Nos últimos 3, 4 meses, eu estou um pouco sedentário. Agora, o pior é o sedentarismo espiritual,
nós reencarnamos aqui para vivermos uma experiência espiritual. E a gente pensa que a gente reencarnou só para viver no aqui e agora, no oba-oba, né? No carnaval, no futebol, né? O nosso país já dá assim grandes oportunidades para que a gente esqueça as nossas necessidades espirituais. Mas nós reencarnamos para vivermos uma experiência espiritual. E aí a gente acaba deixando de lado, né? Então a gente acaba não criando músculos espirituais. A gente acaba não se envolvendo espiritualmente com a nossa vida, como se a gente pudesse separá-la, né? Porque a vida é uma só. A vida, ela não é biológica. A vida, ela é espiritual. Os mecanismos biológicos, eles apoiam a vida espiritual, mas eles não têm vida. A vida, ela é do espírito. Os mecanismos biológicos são equipamentos. E a vida é do espírito. Então, a gente esquece disso, né? Como a gente esquece de fazer também exercícios físicos, a gente esquece de fazer exercícios mentais, exercícios espirituais. Nós não damos alimentos necessários para o nosso espírito. E aí, de vez em quando, eu me encontro assim com o pessoal que entrou junto comigo, no espiritismo, mais ou menos. Aí, viu, aí me conta assim. Aí fala, e aí, Sócrates, tudo bem e tal? Sócrates, me diga uma coisa, você continua ainda no espiritismo? Eu, como assim ainda, né? Como assim, né? Eu descobri uma doutrina fantástica, extraordinária, que dá um sentido enorme à nossa vida, né? Obviamente não vai mudar a vida de ninguém se você, eu leio um livro dos espíritos e acabou, mas se você começa a usar o espiritismo para fazer reflexões profundas sobre a sua vida, aí sim, né? E aí a pessoa fica assim meio que torcendo para que eu não tivesse continuado no espiritismo, né? Porque ela teve preguiça espiritual, né? Não, mas eu penso, você ainda continua nesse negócio aí, né? E aí eu penso até que ela foi para uma outra religião, né? Vamos respeitar. Sim, mas qual é a religião que você está? Ah, não estou em religião, não. Sabe como é que é? Estou por aí, né? Estou por aí, né? Quer dizer, eu costumo até brincar dizendo que uma semana de espiritismo já é o suficiente para comprometer toda a reencarnação, né? Mas assim, é uma doutrina que nós podemos usar para o nosso benefício. Não é para ninguém ficar com culpa não, viu, pessoal? Tem gente que está botando a mão na testa, não. Não é, não. É para a gente perceber quanto rica é a doutrina que a gente tem, né? E se vocês ainda não estão muito familiarizados com a doutrina, aqui é uma casa maravilhosa para que isso aconteça, né? Cursos e mais cursos, universidade, né? Eu tenho a satisfação de dar aula aqui na ULI, então é algo extremamente importante para que a gente deixe esse sedentarismo espiritual, né, e traga esclarecimentos necessários para o nosso espírito. Obviamente não é apenas esclarecer, né, porque, como diria uma música famosa, a lição nós já sabemos de cor, né, só nos resta aprender. Quase tudo do ponto de vista moral que o Espiritismo nos traz, Jesus já tinha nos falado. Tanto é que o Evangelho de Jesus é o pilar moral do Espiritismo. Mas, e aí? A gente fez alguma coisa? A gente mudou muito pouco, né? A gente evoluiu muito pouco do ponto de vista moral, de 2000 anos para cá. Tanto que tem guerras, violência, enfim, até as qualidades, ainda somos muito egoístas, vaidosos, enfim, nós mudamos muito pouco ainda. Em relação, por exemplo, à evolução científica, nós mudamos muito mais do ponto de vista científico do que do ponto de vista de transformação moral. Então, assim, nós já sabemos de muita coisa há muito tempo. É óbvio que a doutrina espírita, ela tira um pouco o véu, né, que foi colocado, talvez nem tanto por Jesus, embora ele tivesse trazido histórias por meio de metáforas, parábolas, né, para que o povo começasse a entender,
mas sobretudo pelas religiões que vieram a tomar conta do cristianismo depois, colocaram muitos cobertores sobre as verdades mais importantes que Jesus nos trouxe, e o Espiritismo veio tirar, né, essas cobertas e mostrar as coisas como elas são. As relações entre o espírito e o plano espiritual, né? A necessidade da gente se entender como médium, né? Ou seja, a capacidade e a necessidade até que todos nós temos de conversarmos com os espíritos, que somos todos nós em planos diferentes, é a mediunidade, né? Então, o Espiritismo vem nos mostrar isso, e quando a gente olha para essas coisas, a gente começa digamos assim, deixar de lado a preguiça espiritual, porque a gente começa a pensar, pô, não é possível que com tanta informação, com tantas coisas interessantes, né, a respeito dos outros, da espiritualidade, do universo e de mim mesmo, eu não vou tomar uma outra atitude na minha vida, né? Então, o Espiritismo, ele tem uma capacidade enorme de mostrar assim para você como uma espécie de um GPS. Você está perdido, né? Usa o GPS espírita e você começa a se perceber o seu lugar no universo, aonde você está, como é que você poderia melhorar, né? Enfim, você prevenir o seu sofrimento moral, o seu sofrimento emocional, com isso prevenir de doenças psicossomáticas, por exemplo, né? Então, a prevenção espiritual se dá por esse caminho, né? Da gente se mover, né? A gente ter uma atitude mais proativa em relação à vida, e não esperar que a vida venha até nós, colocando, ou seja, empurrando a gente, porque a gente vai evoluir de qualquer maneira, né? Aliás, essa é a única verdade pré-estabelecida do Espiritismo, né? A gente diz que é o único dogma do Espiritismo, evoluir sempre, tal é a lei, não é isso? Mas assim, a gente pode ter a vontade de evoluir, ou a vida nos empurra. Vai porque você precisa evoluir, né? E a vida, às vezes sou eu mesmo, né? Processos inconscientes meus, às vezes são os bons espíritos, né, que estão ali para empurrar a gente, né? Mesmo que a gente dê um tombo, ele sabe que o tombo é melhor você seguir tomando um tombo do que ficar estagnado, né? Então a espiritualidade nos impulsiona. Às vezes, né, como é o tema de hoje, é uma doença. E a doença, então, quando a gente não faz a prevenção, quando a gente não faz esses questionamentos, ela vem como uma espécie de alerta. Vai, né? Esquece um pouco o corpo, esquece as coisas da matéria, porque embora você esteja na matéria, você é espírito, né? E com a compreensão de que nós somos seres espirituais, nós podemos ter uma vida mais plena e mais saudável. A ideia é a gente ter a certeza de ser espírito, sem, obviamente, deixar de lado as coisas propícias da matéria, né? Porque estar aqui é um grande aprendizado. A gente tem um motivo de estar aqui. As coisas não acontecem por acaso, né? Então, não é porque eu estou dizendo que você tem que pensar sobre as coisas do espírito que você vai chegar segunda-feira e pedir demissão no trabalho. Calma, né? Porque, por exemplo, o seu chefe chato pode ser um instrumento de evolução, né? O seu funcionário que não presta, né, pode ser também um instrumento de evolução. Como eu disse antes, as coisas, né, os relacionamentos que nós temos pode e com certeza é uma ferramenta de evolução do espírito. O que a gente não pode mais fazer é engolir, é empurrar com a barriga, quando existe um conflito, né, com um outro. O que a gente deve buscar é a resolução. Nem abaixar a cabeça e nem levantar o nariz, né?
a gente deve conversar, deve resolver as coisas, porque é resolvendo as coisas que a gente deixa de engolir sapo, né? Ou a gente deixa de se exaltar demais. Ambos as atitudes, tanto uma atitude passiva quanto uma atitude agressiva, fazem mal à saúde do espírito, à saúde do perispírito e, obviamente, afeta o corpo físico. Ter uma atitude tão mais assertiva na vida, né, que é a capacidade da gente resolver o conflito com o outro, né, falar aquilo que a gente quer, mas sem ferir também, né, respeitando o próximo, né, mas colocando as nossas questões, as nossas opiniões, ou seja, estar bem resolvido com a vida. Isso vai nos dar uma paz de espírito, né? Às vezes você não sente assim, poxa, eu devia ter falado isso para fulano, mas não falei, né? Ou então, às vezes você fala assim, poxa, eu exagerei, né? Eu exagerei na minha atitude. As duas, se você pensa isso logo em seguida que você fez, menos mal. A gente já está no caminho certo, né? Você já está fazendo reflexões importantes. Embora a inteligência emocional diz que você deve ter essa administração quase no momento que ela acontece. Mas se você fez pelo menos um dia depois que aquilo aconteceu, menos mal, né? Você ainda tem o instrumento do perdão, tanto de pedir perdão quanto de perdoar, né? E eu já fiz uma palestra esse semestre aqui falando sobre a importância do perdão para a cura, né? Porque o perdão é um processo que nos liberta. Às vezes a gente pensa que o perdão beneficia o outro, né? A não ser que o outro esteja devendo dinheiro para a gente, realmente vai beneficiar o outro, né? Mas, não estou falando esse perdão das dívidas financeiras apenas, mas o perdão mesmo, o perdão moral, ele beneficia muito mais aquele que perdoa, né? Então, é um instrumento de trabalho do Espírito. Se você perdoa, você se liberta. E se você se liberta, você tem uma vida mais plena. É como se as mágoas, os ressentimentos, os rancores, né, eles fossem pesando em você. Então, se acontece alguma coisa, primeiro, se acontecer algum conflito, a gente deve buscar, naquele exato momento, tentar resolver. Se não conseguir, aí a gente deve buscar perdoar, né, e buscar também pedir perdão. Porque não é apenas uma questão religiosa, né? É uma necessidade do ser humano. É óbvio que o ideal é a gente não se magoar, né? É o ideal, né? Às vezes eu faço algumas brincadeiras com os espíritos assim superiores, aí o pessoal fala, poxa, para com isso, você está chamando Jesus de você, o cara não vai se zangar com você. Veja você, espírito superior, ele não se melindra, né? Somos nós que nos melindramos, né? Então você pode falar Francisco de Assis de Chiquinho, ele não vai se incomodar. É só intimidade, né, Cris? Então, agora, nós nos melindramos, né? Não somos espíritos superiores, né? Nós nos melindramos. Então, se a gente conseguir resolver as nossas questões no momento que as coisas acontecem, ótimo, melhor ainda. Mas se não, vamos buscar o instrumento do perdão, porque esse instrumento é algo importantíssimo para que a gente viva uma vida mais plena e mais saudável, né? Já estou passando já? Estou chegando lá, né? Então, assim, eu desejo a vocês todos aqui uma excelente semana, né? Estejam todos em paz, façam reflexões profundas sobre aqui o que foi dito. Eu vou fazer também, né? Porque quem fala aqui também faz as reflexões, e porque é um crescimento constante. Eu desejo a vocês muita paz e muita felicidade. Muito obrigado.